Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara, onde o Legislativo ganha vida e se conecta diretamente a vocês. Tivemos uma sessão repleta de assuntos importantes. Vamos para os destaques? Enel apresenta ações que estão sendo realizadas e também esclarece dúvidas sobre o serviço de energia em Macaé. Foi muito colocado aqui que nós não somos culpados, mas nós somos responsáveis, né? Então, à medida que eu estou aqui como representante da Enel, nós somos sim responsáveis, e agradecer mais uma vez o convite. É sempre uma oportunidade da gente estar ouvindo o nosso cliente por intermédio da Câmara de Vereadores e pontuando, levando todas essas considerações para a nossa alta direção, e eu tenho certeza que isso sempre, como já foram dados os exemplos aqui de poda de árvore, das nossas bases operacionais, da própria primarização que foi priorizado aqui o município, é dessa forma que a gente acaba direcionando esses investimentos de uma forma mais assertiva. Ordenamento das praias no município. Pedindo a postura em que legislação ela se baseou em ordenamento das praias municipais em deixar as mesas na praia. Em caso seja o Código de Postura, qual o artigo que autoriza a Coordenadoria de Postura a liberar a ambulante colocar mesas e cadeiras? Por quê? Porque a gente vai à praia hoje, principalmente ali no posto 1 e na Hollywood ali, e às vezes você não encontra lugar, porque os comerciantes já botaram mesas, cadeiras, e ninguém pode mais sentar. Zoneamento urbano. Ainda na mesma discussão, zoneamento da nossa cidade, seja zoneamento urbano, seja zoneamento da zona costeira. Estava eu caminhando de madrugada no dia desse aí, estou escutando rádio, vejo uma reclamação, uma rádio de grão de audiência, de um cidadão que tinha uma oficina no bairro Jardim Franco, que foi fechada, porque lá no zoneamento urbano não atendia aquela atividade econômica. Mas 2 casas ou 3 casas depois, uma atividade econômica sendo exercida semelhante, sem nenhum tipo de fiscalização. Aí eu não consigo compreender como, no intervalo de 200 metros, pode aqui, não pode ali. Então o objetivo do requerimento, presidente, é verificar se está sendo revisado esse nosso zoneamento urbano, e se sim, qual a previsão para chegar, porque, mais uma vez, a gente não pode tratar iguais de forma desigual. Né? Somos todos iguais perante a lei, temos que ser tratados iguais. Entendeu? E a partir de agora a gente vai intensificar desse tratamento e vamos apontar dedo. Estes e outros assuntos você acompanha agora aqui na TV Câmara. A Enel apresentou um balanço das ações em Macaé. A diretora de Relações Institucionais detalha os serviços prestados pela concessionária para melhorar a qualidade no atendimento no município. Bom, a importância da nossa visita aqui na casa é a gente estar próximo, não só da Câmara de Vereadores, mas também de toda a população que nós atendemos. Então a Enel aproveita essa oportunidade, agradece o convite feito pela Câmara Municipal e aproveitou essa oportunidade para apresentar os investimentos que foram realizados no município nos últimos anos, as ações também realizadas no que diz respeito à poda de árvores, manutenção da rede, recondutoramento da rede, tudo isso para trazer maior confiabilidade e maior qualidade no fornecimento de energia elétrica para a população de Macaé. Falando especificamente sobre Macaé, a gente tem em torno de 128 mil clientes. Em termos de quilômetro quadrado, são aproximadamente 103 quilômetros quadrados. A região é atendida por 7 subestações, são 30 alimentadores e mais de 5 mil transformadores. Então, a gente traz esses números para mostrar a dimensão mesmo da rede, né, os desafios que a gente tem no atendimento aos clientes. Falando um pouquinho sobre o relacionamento com nossos clientes, retomando aqui, a gente sempre traz a questão da digitalização. Então, a gente investe bastante na questão dos canais digitais. Hoje eu já tenho um acréscimo muito grande no canal do WhatsApp. Então, quando eu olho os números de 2023, trazendo aqui o fechamento do ano passado,
eu tive 7% de aumento com relação ao canal de WhatsApp e quando a gente faz uma pesquisa com relação ao nível de compreensão do cliente que utiliza esse canal, em torno de 99%. No aplicativo, a gente teve um aumento de 4% em 2023 e também estamos atuando cada vez mais numa comunicação proativa com o cliente, seja através de SMS ou e-mail. Então, a gente até ressalta aqui a importância de que o cliente mantenha sempre o cadastro dele atualizado, permitindo que a gente faça essa comunicação proativa, por exemplo, com relação à falta de energia ou outros assuntos importantes de serem levados à população. Com relação à nossa loja de atendimento em Macaé, eu trago aqui uma novidade, presidente, e demais vereadores. A gente vai ter uma mudança nos próximos meses, né? Então, a gente está mudando, provavelmente, aqui entre abril e maio, no máximo, mas mais provável no mês de abril. A gente tem uma loja hoje que em torno de 133 metros quadrados, a gente está mais que dobrando, está indo aqui, desculpa, mais que dobrando não, aumentando aí em quase o dobro, uma área de 229 metros quadrados. Então, a gente vai, com isso, conseguir dar mais conforto para a população na hora do atendimento presencial, né? E um atendimento de melhor qualidade. E, da mesma forma, para que isso aconteça, a gente também vai estar incrementando o número de atendentes. Então, de 6, a gente vai passar para 10 atendentes e também trazendo a parte da digitalização dos totens de atendimento. Então, aqui já é a nova loja, está na fase final, a gente já está recebendo mobília. Na oportunidade, a gente vai estender o convite para que os vereadores também possam conhecer o nosso novo ponto de atendimento. Então, aqui os números gerais do atendimento são em torno de 5.000 atendimentos por mês, isso aqui é a média de 2023, 280 em média atendido por dia. Falando um pouquinho dos investimentos e manutenção, que eu acho que é o principal foco, né, que a gente sempre vem com foco na qualidade do fornecimento, de 21 a 23 foram mais de 34 milhões investidos. Então, a gente está trazendo aqui nesses investimentos equipamentos telecontrolados, eu tenho aqui 56 equipamentos, recondutoramento, em torno de 95 quilômetros recondutorado, e 468 obras para conexões de novos clientes. E o que é cada um desses itens aqui? Quando eu falo de equipamentos telecomandados, telecontrolados, são equipamentos que eu consigo telecomandar remotamente. Então, por vezes, uma falta de energia, dependendo da ocorrência, eu consigo restabelecer o fornecimento ou diminuir o número de clientes impactados da minha central de controle. Então, com isso, o restabelecimento ocorre de forma mais rápida, para o maior número de clientes possível. E aquele cliente que realmente precisa que tenha uma equipe designada também acaba tendo mais disponibilidade para esse atendimento. Com relação a esse recondutoramento, a gente está falando de rede que é aquela rede que é isolada, que ela fica menos suscetível à interferência de galhos de árvore. Também impacta direto na qualidade do fornecimento. E obras de novos clientes está dando mais qualidade e robustez para a rede, né, maior disponibilidade para o cliente também. Aqui, trazendo os números, né, lá a gente estava falando dos últimos 2 anos, de 21 a 23, desculpa, os últimos 3 anos. Agora, aqui eu estou trazendo especialmente de 2023. Na última oportunidade, a gente tinha trazido os dados parciais. Então, aqui é o fechamento do ano. Então, tivemos mais de 7.000 podas realizadas. Em termos de manutenções em equipamentos, 2.139 manutenções. Lavagem de rede, por ser uma área litorânea também, isso impacta diretamente na qualidade, foram mais de 3.000 lavagens de rede.
Postes substituídos, são aqueles postes que eventualmente foram abalroados ou postes que estão aí no término da sua vida útil. Então, essas solicitações elas podem vir através de ofícios. Então, a gente teve aqui mais de 180 ofícios atendidos da Câmara Municipal, a sua maioria, ou da Prefeitura. E também acontece via inspeção preventiva, que a gente inspeciona toda a nossa rede ao longo do ano. Então, à medida que a gente identifica esses pontos que necessitam de manutenção, a gente vai executando. Então, tudo isso aqui são números de 2023, que seguem no mesmo ritmo para 2024. Aqui trazendo alguns exemplos específicos, principalmente de pontos que foram trazidos na última sessão que nós participamos aqui. Então, aqui eu estou exemplificando investimentos tanto em média quanto baixa tensão, na bicuda grande e pequena. Então, eu tenho exemplos aqui de substituições de postes, né, de madeira por concreto, poda de árvore. Nós também realizamos caravanas de poda de árvore. O que são essas caravanas? São multirões, né? A gente procurou sempre estar comunicando, tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Vereadores, para que a gente potencializasse essas ações. Tivemos também ações no circuito do SANA, né? Foram mais de 2.000 podas realizadas, mais de 250 defeitos sanados ali. Então, também com substituição e poda de árvore. Outra região que a gente está separando aqui por circuitos, né? Então, atingindo aqui o Glicério, Córrego do Ouro, Serra da Cruz, também mais de 1.000 podas, defeitos em torno de 300. Então, aqui a gente está trazendo sempre exemplos. Da mesma forma, Celso Daniel, Imburo. E aqui, falando especificamente também dos circuitos, né? Aqui mais especificamente de 12 de 23, em dezembro, que foi esse mutirão que a gente fez. Então, pegou dia 13, 14, 18 e 22. Aqui eu coloquei os nomes dos circuitos que foram atendidos e mostrando aqui que isso segue, na verdade, em 2024. Então, tivemos aqui ações no dia 5 e 6 de fevereiro e já temos ações programadas para abril. Falando ainda aqui também dos resultados de podas de árvore, o operativo dia 5/2, então toda a equipe aqui que foi mobilizada. Então, para fazer essas caravanas, esses multirões de poda, o que a gente faz? Traz equipes de outros locais para a gente ganhar em produtividade. Então, nesse operativo de 5/2, foram mais de 1.000 podas realizadas, defeitos solucionados aqui foram 9, clientes beneficiados diretamente foram 240. Então, aqui a gente teve 18 equipes trabalhando simultaneamente. O outro mutirão, que foi no aterrado do Imburo, realizado no dia 6, 158 podas realizadas, clientes beneficiados 280, e nesse aqui a gente teve 11 equipes. Falando um pouco aqui dos números gerais, lá a gente trouxe os de 23 e aqui a gente está trazendo o acumulado que eu tenho em Macaé. Então, em termos de telecontrole, que são aqueles que eu comentei anteriormente, que são equipamentos que eu consigo telecomandar remotamente, restabelecendo com maior rapidez o restabelecimento de energia, são 632 equipamentos. Proteção de ramal, que reduz o trecho com defeito, ou seja, eu tinha um trecho maior afetado, eu vou conseguir reduzir esse trecho. Eu já tenho 270 equipamentos. Automação da rede de média tensão aqui. São 617 equipamentos que sinalizam aí o sistema de operação. Tudo isso aqui reduz o tempo de interrupção. E tecnologias que a gente já apresentou anteriormente, para fazer com foco na melhoria do processo. Por exemplo, aqui utilizando drone, termovisão, para a gente identificar pontos na rede que eventualmente estão aquecendo, que eu tenha que fazer uma manutenção preventiva.
Aqui a gente trouxe os indicadores de qualidade. A empresa ela é regulada pela ANEEL com dois indicadores, o DEC e o FEC. O que são esses indicadores? O DEC é a duração, né, que o cliente, em média, ficou sem energia ao longo do ano. Então, a gente trouxe aqui o gráfico que mostra, de 2016 a 2023, o ano fechado, qual foi a duração média de interrupção do meu cliente. Então, em 2016, eu saí de 17 horas, em média, o cliente aqui ficava sem energia no ano, e caiu para 8,32. Óbvio que isso é uma média, né? Então, a média, algum cliente, obviamente, em média, tem ficado mais tempo sem energia e outros menos. O nosso desafio, além de reduzir, que a gente já está reduzindo, é trazer todos os nossos clientes mais próximos desse número, né? Para que a média não destoe, né? Para que eu não tenha um cliente com muito mais tempo sem energia e o outro com muito menos tempo. Então, eu preciso que o maior número de clientes possível esteja nesse número aqui. É isso que a gente tem buscado. O outro indicador, que é a frequência, ele indica quantas vezes o meu cliente, em média, fica sem energia. Então, nós saímos de 2016 de um número de 9,79, estamos em 23 com um número de 4,23. Ou seja, também a gente tem um decréscimo, mas, da mesma forma, é uma média entre todos os clientes. Nós sabemos que temos regiões aqui em Macaé que estão mais afetadas, né? Então, como eu disse, o nosso desafio é trazer todas as regiões para esse número aqui. Aqui apresentando muito rapidamente a nossa central de operações. Alguns dos vereadores já tiveram oportunidade de conhecer, estendo o convite aqui mais uma vez. Então, nós ficamos no Rio de Janeiro e temos a nossa central de operações que funciona 24/7, né? Então, são aproximadamente 150 colaboradores trabalhando, entre técnicos e apoio. E temos um backup dessa central de operações que também funciona em São Gonçalo, porque aqui a gente chama que é o coração da empresa, né? Então, essa parte não pode parar. Através dessa central de operações, a gente consegue monitorar toda a nossa rede de média e alta tensão, e de lá que a gente faz os despachos para todas as equipes em campo. Então, aqui são exemplos do que a gente tem na nossa central de operação. Eu não vou me estender muito aqui, mas, basicamente, a gente consegue monitorar quantos clientes estão afetados, há quanto tempo eles estão afetados. Eu consigo também aqui identificar previsão meteorológica e consigo, com isso, dimensionar de forma proativa o meu quantitativo de equipes e o meu direcionamento de equipes também. Aqui, falando da base Macaé, especificamente, a gente trouxe números de equipe, de que forma que a gente está estruturado para trabalhar, principalmente em situações de contingência, né? A gente já está findando aqui o período de verão, que é o período mais crítico, devido às fortes ocorrências climáticas. Então, aqui é só um exemplo de como a gente consegue potencializar um número de equipes. Então, quando num atendimento normal eu tenho um turno de emergência com 30 equipes, né? Eu tenho 3 turnos que totalizam 30 equipes. Dependendo da minha severidade de ocorrência, eu vou classificando elas entre leve, média, pesada e máxima. E eu consigo deslocar outras equipes para intensificar. Então, numa situação normal, como eu disse, eu tenho 30 equipes distribuídas entre os 3 turnos. Numa situação leve, que a gente fala, eu consigo aumentar em mais 5 equipes, né, sendo 4 de podas e mais um gestor. À medida que isso vai crescendo, como pode mostrar ali até a base da pirâmide, eu consigo aumentar em 350% o meu quantitativo de equipes. Eu consigo, entre as equipes comerciais, de manutenção,
de perdas e gestores disponíveis chegar a 105. Então, é dessa forma que a gente consegue, numa situação mais crítica, restabelecer o fornecimento no menor tempo possível. Aqui trazendo um pouco dos projetos que a gente realizou de sustentabilidade. A gente teve aqui em Macaé mais de 4.300 pessoas atendidas diretamente, foram 9 projetos sociais e também de eficiência energética. No que consiste esses projetos? Foram palestras de eficiência, ações educacionais nas escolas, trocas de geladeiras, doação também de refrigeradores científicos e também alguns eventos culturais. Aqui tem alguns números do que a gente fez. E aqui trazendo alguns projetos específicos. Então, teve o Escola da Vida, que passou pelo ano 1, iniciando em 22, finalizou agora no início de 23. Então, tem os investimentos aqui no núcleo, em torno de 670 mil. Né? Então, quais são, que modalidades que a gente trouxe aqui, esportivas? A gente trouxe boxe, jiu-jitsu, muay thai também, isso para crianças e adolescentes em faixa de escolar, né? Foram mais de 230 beneficiados. Também trouxemos laboratórios de cidades criativas, que ficou até o mês de agosto de 23. Então, aqui o núcleo, em torno de R$300 mil investidos. Isso aqui tudo é uma parceria entre o governo do Estado, é importante ressaltar isso. Né? Então, tanto a Secretaria de Cultura, ou, no caso, a Secretaria de Esportes, através da Lei de Incentivo de ICMS. Então, a gente consegue patrocinar projetos que trazem benefícios para a comunidade onde a gente atua. Outro projeto aqui foi a orquestra, em Campos, né, aqui, próximo aqui. E também trouxemos aqui para Macaé o E-Museu do Esporte, que aí ficou num período, né, o investimento aqui em torno de 370 mil, em torno de 10 mil pessoas que passaram aí pela carreta. Outro projeto aqui da região é o Pro Esporte, que foi na região. Então, a gente teve aqui em torno de 300 mil investidos, 100 crianças aproximadamente, que foram beneficiadas. Esporte, saúde e vida. Então, mais um exemplo que a gente trouxe, né? Aqui também da orquestra. É isso. Acho que passei aqui muito rapidamente, porque eu acho que o mais importante é a gente também ouvir, né? À medida que a gente veio no passado, a gente internalizou muitas das demandas que foram endereçadas. A gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar trazendo um retorno aqui das ações que foram realizadas e, certamente, dessa audiência, dessa sessão, a gente vai conseguir novamente endereçar novas ações, de forma que a gente continue aí buscando a melhoria contínua dos nossos serviços. Foram investidos mais de 34 milhões em Macaé entre os anos de 2021 a 2023 e ainda realizados mais de 7 mil podas no mesmo período. A Enel responde às demandas trazidas pelos vereadores sobre os serviços de energia no município. Doutor André, muito bom dia. Obrigado pela presença, a senhora e todos os representantes da Enel. A gente está aqui sempre para tentar fazer esse diálogo e a gente tentar levar as melhorias para a nossa querida Macaé, né? E principalmente ali na região serrana, onde a gente tem os problemas com mais frequências. Desde já, agradecer e dizer que realmente está sendo feita as operações de podas, né? Não atendeu ainda todas as localidades que precisam, mas na Bicuda já atendeu uma boa parte. Lá na localidade do Moretti também já foi atendido uma boa parte, mas ainda falta bastante lugares, mas de acordo com os trabalhos estão sendo desenvolvidos. Um questionamento que eu quero fazer dentro dessa colocação que eu estou fazendo aqui é uma reclamação até para a gente poder melhorar o atendimento. É porque a Enel ela vai lá, faz a poda e vão
os galhos, eles vão e deixam tudo na beirada da estrada. Muitas das vezes caem em cima de cercas, né? Estragando as cercas. E assim, dentro de propriedades, e acaba que o culpado sempre é a prefeitura, que às vezes não entende. E eu sei que vocês não têm como controlar, às vezes, um agente ali fazendo aquele trabalho. Mas é algo que precisa ser melhorado. Inclusive, hoje de manhã, eu apresentei ao presidente a foto de moradores que me enviaram de uma poda que foi feita em Glicério, Trapólio, ontem, que até dentro do rio caiu. Muita vegetação. E isso é perigoso. Nós estamos em época, temporada de chuvas fortes, e pode entulhar aquilo tudo ali e causar um desastre. Enfim, mas a minha colocação é, e até fazer essa pergunta mais uma vez, a Enel faz a poda, e é obrigação da Enel retirar, ou é a obrigação do município? Isso é uma das perguntas que eu quero fazer. Outra questão também é a energia na Bicuda Pequena, ela tinha melhorado. A tensão dela tinha voltado ao normal e dentro desses últimos 3 meses ela voltou a cair de novo. Já estamos com a tensão baixa, já causando problemas nessa questão de tensão. Né? Os medidores não estão atingindo a meta que é para suportar. Queria saber também o que ocasionou, porque na Bicuda Grande está normal, a Areia Branca já melhorou, mas Bicuda Pequena teve essa queda. Queria fazer essa pergunta, se a senhora sabe me explicar. E a última é a questão da Bicuda também, é sobre a questão da trifásica. Eu sei que nós já discutimos isso, né? Mas a gente tem que chegar num consenso para levar essa luz trifásica para a Bicuda. A Bicuda cresceu muito, Bicuda Pequena. Muitas casas aumentaram praticamente mais que o triplo. E a gente não tem uma energia. Hoje nós estamos fazendo uma praça na Bicuda Pequena com 9.000 metros quadrados, então a iluminação vai ser forte. E a preocupação dos moradores até ali de vizinhança, quando for ligar essa luz ali, como que vai ser? Né? Aí já está fraca. Então queria pedir esse apoio mais uma vez e a gente tentar chegar num consenso. E o demais, a gente sabe que a gente reclama, a gente busca, mas tudo dentro de um diálogo, dentro de uma concordância. Né? Por isso nós montamos a frente aqui parlamentar que trata dessas coisas. Né? Já fomos a Brasília, já fomos ao Rio com a senhora, e a gente está correndo atrás, né? Quero dizer à população que a gente está fazendo o nosso trabalho, nós estamos correndo atrás, agora a gente precisa, né, desenvolver esse trabalho. E o demais é a gente colocar à disposição também para que a gente possa melhorar a cada dia mais. Obrigado. Obrigada, vereador. É importante esse feedback, né, do quanto a poda tem evoluído, é muito importante e a gente vai dar continuidade. Quanto à responsabilidade da recolha, a responsabilidade é da Enel. E eu trago aqui realmente uma dificuldade que a gente tem, porque a gente intensificou muito a poda, que é necessária, e a gente sabe que um caminhão de poda, que vai podar, às vezes a recolha tem que ter 3, 4, 5 viagens, ou então aquele caminhão que é triturador. Né? O que a gente tem buscado para fazer, para melhorar isso? Embora a responsabilidade seja da prefeitura, da Enel, a gente também tem que lembrar que a poda preventiva, quando ela não está na rede, é uma responsabilidade da prefeitura. Né? Então, a gente tem buscado parceria em que sentido? Se eu tiver apoio na recolha, eu consigo podar mais e mais aonde tenho a interferência na rede. Então, é isso que a gente tem buscado. Para ter uma ideia, a gente tem uma expectativa de, no segundo semestre, aumentar o número de equipes de poda. Né? Isso eu não tenho como precisar a quantidade, mas a gente já está trabalhando nesse sentido. E é uma preocupação que nós temos. Então, a gente tem buscado parcerias nesse sentido e também aí revisitado os nossos procedimentos internos, nossos recursos internos, para que isso não aconteça, né? De deixar galho obstruindo passagem, ou mesmo como foi relatado aí da questão do rio. Tá? Mas é nesse sentido que a gente tem trabalhado, buscado parceria com a prefeitura, especialmente nessa questão dos multirões.
A queda de tensão, eu acredito que o senhor está se referindo, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, a gente teve grandes interferências, ainda agora em março. Então, a gente vai avaliar, mas eu gostaria de explicar um fato que aconteceu especificamente em janeiro e fevereiro. Isso, em janeiro, fevereiro, aqui complementado pelo Marcelo, até 10 de março. O que aconteceu? A gente tem as nossas subestações. Uma dessas subestações teve um problema num alimentador, né? E eu demorei aí até 10 de março para fazer a manutenção completa. Então, eu tinha 2 alimentadores. Esse alimentador saiu, né, ficou fora de atuação, e um único alimentador ficou com todo o atendimento daqueles circuitos. Isso ocasionou, sim, uma queda de tensão. E por que, né, pode vir a pergunta, por que demorou 2 meses para a gente fazer a manutenção? A gente não está falando de equipamentos que estão ali em cima do poste, né, um transformador que eu tenho ele na prateleira lá da minha manutenção. São equipamentos mais robustos que eu dependo, né, de contratação, de compra, são equipamentos específicos que o próprio fabricante ele vai entregar, ele vai fabricar à medida que ele é demandado. Então, isso ocasionou, sim, um problema de tensão, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro, até o dia 10 de março, mas se persiste a partir de 10 de março, a gente pega aqui as localidades, a gente anota, né? É na Bicuda Pequena, é isso, né? E a gente faz uma avaliação e passa o retorno. Com relação ainda, Bicuda, o trifásico, como a gente já explicou anteriormente, para eu levar o trifásico, eu dependo de uma solicitação, né, de um cliente. Isso, mas assim, a gente tem procurado alternativas, né? O poder público, por exemplo, ele pode também solicitar. Então, a gente tem falado bastante com a prefeitura, caminhado muito nesse sentido, e foi solicitado para a gente fazer um orçamento e fazer da extensão do trifásico para a Bicuda. Só para eu explicar por que o cliente precisa pedir. Nós somos uma empresa regulada. Sendo uma empresa regulada, eu só vou potencializar ali a minha rede à medida que eu tenho uma solicitação. Então, se eu tiver uma solicitação de um acréscimo de carga de bifásico para trifásico, até um determinado ponto, eu vou fazer um projeto e vou fazer o orçamento, pode ter custo para o cliente e para a concessionária. Isso aí é o projeto que vai determinar. E isso a gente trouxe em oportunidades anteriores, mas aí vem a questão da possibilidade do custo para o cliente, e foi aventada essa questão, né, essa possibilidade da prefeitura solicitar, e, de fato, fez a solicitação. Nós fizemos uma vistoria em campo com a prefeitura. A partir dessa vistoria, a gente desenvolveu um projeto, já elaborou os custos e encaminhou para a prefeitura. Já, não, mas assim, foi recente, né? Não é que está parado lá, não. Né? Foi recente, porque é um projeto grande, demandou aí várias análises, e esse projeto ele é até mais robusto. Né? O que eu quero dizer com esse projeto mais robusto? Hoje, a rede da Bicuda ela passa dentro de algumas propriedades, o que, às vezes, também causa uma vulnerabilidade. Né? Árvores dentro da rede, ou, às vezes, para fazer a manutenção, eu tenho que adentrar o terreno. Então, o que foi pedido para a gente, falou, vamos partir para o mundo ideal. Além de levar o trifásico, também faça a mudança do circuito. Então, o projeto que nós apresentamos para a prefeitura, ainda de forma preliminar, né, o orçamento, é de tirar a rede do local onde ela está, em alguns trechos, e levar o trifásico até o final. Que fase que a gente está agora? A prefeitura, obviamente, vai fazer os questionamentos acerca do valor apresentado. Pode acontecer de falar, olha, é melhor não tirar de dentro, porque o valor ficou demasiadamente caro. O que a gente pode fazer aqui em parceria que possa vir a reduzir o custo? Então, é nessa situação que a gente está hoje.
muito provavelmente, o que vai acontecer? Uma nova rodada com a parte técnica da Prefeitura e da Enel, de forma a definir os próximos passos. Tá? Mas, basicamente, é isso. Por ordem de inscrição, a vereadora Isa Vicente. Bom dia, colegas vereadores, público presente, equipe da Enel presente aqui no plenário. Eu tenho um comentário e 2 perguntas em relação aos desafios que a sociedade, que a nossa cidade vem vivendo com a questão da falta de luz em vários momentos. E aí, principalmente pensando nas casas, na qualidade de vida das pessoas, mas também pensando em quem tem seu negócio, essas faltas de luz acabam acarretando danos financeiros, né? Na perda de uma mercadoria, no caso, se a pessoa tem, enfim, trabalha com hotelaria, a questão do cliente que está ali, climatização, várias questões. E, do ponto de vista jurídico, se pode judicializar uma ação e tudo mais. Mas a minha primeira pergunta é se a Enel tem meios administrativos para que essa pessoa possa ter, de alguma forma, mais rápida, mais célere, sem ter que necessariamente entrar na justiça, ter a reparação desse dano em razão da falta de luz. Porque não é culpa dela que a luz faltou, e isso pode ter acarretado vários prejuízos. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação à responsabilidade sobre postes caídos. Nós recebemos, no nosso mandato, uma demanda lá do Novo Horizonte, de uma rua que o poste está caído. Eu recebi ontem à noite, e o poste está caído, o pessoal da rua entrou em contato com a Enel, e a Enel disse que a responsabilidade não é deles, de reparar o poste que está caído. Então, eu gostaria de saber se, de fato, o que ocorre, qual que é o trâmite, porque pode cair no carro de alguém, pode cair na cabeça de alguém, pode gerar um dano à vida, ao corpo, enfim, às pessoas, e a população acaba não sabendo como lidar com essa situação, e é uma rua, num bairro que as pessoas pagam sua conta de luz e tudo mais, e, ao mínimo, ter esse atendimento. Então, seria a pergunta sobre se a Enel tem algum procedimento administrativo para em falta de luz, a pessoa poder ser reparada financeiramente, ter desconto na conta, alguma coisa, porque acontece muito. E a outra é em relação à responsabilidade dos postes que estão com risco de queda ou apresentando risco à população. Obrigada. Vereadora Isa, eu vou começar pelos postes. O poste, sendo nosso, a responsabilidade é nossa. Tá? Então, o que eu vou pedir ao término da sessão, para que passe o endereço para a gente vai encaminhar uma verificação lá. O que pode ter acontecido, pelo que a senhora falou, relatou, já foi uma equipe e disse que não é nossa responsabilidade. Pode ser que não seja um poste nosso. Em que situação isso acontece? Vamos supor um poste que seja só de telecomunicações, que não passe rede elétrica, ou um poste que tem só iluminação ornamental. Mas, assim, o cliente identificou um poste que está com risco de queda, a grande probabilidade é de que seja um poste nosso. Deve, sim, através do canal de emergência 0800, fazer a solicitação e, sendo constatado o risco, a gente faz a substituição. Se não é possível na hora, a gente faz algum procedimento técnico para minimizar o risco daquele momento e programa aquela substituição. Então, para esse caso específico, eu agradeceria se a senhora depois me passasse o endereço e depois a gente lhe atualiza. Com relação aos danos financeiros, nós somos uma empresa regulada, né? Todo e qualquer gasto que a gente tem, por assim dizer, seja uma indenização ou um investimento, ele de uma forma ou de outra, ele é repassado na tarifa. Então, a gente só pode fazer aquilo que a ANEEL regulamenta através da Resolução 1000. Hoje, o que é regulamentado? Eu tenho a indenização por danos elétricos, ou seja, se o cliente tem um aparelho que foi danificado numa ocorrência elétrica, né, uma descarga atmosférica, uma queda de luz, ele pode e deve fazer a solicitação em nossa loja de atendimento, né? Então, isso é regulamentado pela ANEEL. Mas o que a senhora perguntou,
eu acho que vai além disso, né? Não é só a queima do aparelho, mas também aquele período que ele ficou sem energia, se ele teria alguma restituição de forma administrativa. Hoje, a única coisa que é prevista, que vem de desconto na conta de energia, a senhora lembra que eu falei do DEC e do FEC, né? A duração e a frequência com que falta energia em média nos consumidores. Existem também 2 indicadores que são DIC e FIC, que nada mais é do que a duração e a frequência individual de cada cliente. Então, cada cliente ele tem na conta de energia dele, depois eu posso mandar lá um exemplo, né, aqui para a Câmara, até para ficar mais elucidativo, ele tem o DIC e o FIC, a duração de interrupção dele e a frequência com que aconteceu. E a ANEEL também determina aquele conjunto elétrico, qual que é o indicador daquele cliente. Se eu ultrapasso aquele indicador, eu tenho, sim, uma compensação financeira que vem na conta de energia. Só que aí, sendo bem transparente, essa compensação financeira determinada pelo órgão regulador, que é a ANEEL, ela é feita com base no consumo do cliente. Então, se é um cliente que tem uma conta de energia de R$ 200, de 50, R$ 80, esse percentual que vem restituído, de acordo com a resolução, às vezes ele é muito pequeno e o cliente às vezes nem percebe na conta de energia. Agora, um grande cliente que tem um consumo alto, se esses indicadores forem superiores ao determinado pela ANEEL, vem um valor proporcional na conta de energia dele. Qualquer coisa além desse DIC, né, e FIC, que eu expliquei aqui, aí só eu não tenho mais nada assim administrativamente, aí seria só judicialmente mesmo. Por ordem de inscrição, o vereador Luiz Matos. Senhor presidente, muito bom dia ainda, né? Bom dia, dona Andréia, bom dia aos demais integrantes da Enel, bom dia, companheiros vereadores, público presente, quem nos assiste pelo YouTube. Dona Andréia, é só uma pergunta, para tirar uma dúvida minha. Desde já quero agradecer. Sempre que solicito lá o senhor Fábio Damasceno, consigo resposta. A gente acionou bastante ele para resolver a questão de queda de energia constante lá no Vale das Palmeiras. Melhorou bastante, mas ainda acontece. Mas, assim, com relação ao tempo de resposta às solicitações, eu lembro que, de outra feita, quando o senhor estiver aqui, foi falado em aumento de efetivo, até para que a agilidade da resposta na solicitação fosse melhorada. Eu gostaria de saber se houve esse aumento de efetivo, se houve a contratação de pessoal, ou se ainda está previsto. Muito obrigado. Numa das oportunidades que nós tivemos, a gente falou da primarização, inclusive, ela já aconteceu, então a gente teve, sim, um aumento de efetivo, e eu acho que mais do que o aumento, o fato de serem funcionários próprios, isso também impacta diretamente na qualidade, né? Que a gente tem uma menor rotatividade, a própria empresa é responsável pelo treinamento direto desses colaboradores, também os equipamentos, caminhões, todos os equipamentos são da própria empresa, então isso sim aconteceu. O que a gente tem previsto, que eu comentei anteriormente, é o incremento agora, né, de equipe de podas de árvore para o segundo semestre. Tá? Eu não sei se... E os números são aqueles que eu apresentei de equipes. Eu não sei se o Marcelo quiser complementar alguma coisa. É isso mesmo. Por ordem de inscrição, o vereador Paulo Paz. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, Andréia, diretora, Marcelo, gerente, Leandro, chefe de relacionamento de cliente público. É uma pena, e é bom
está aqui pessoas preparadas, educadas e que faz a sua parte bem feita, André. Parabéns pela sua explicação, tudo que você detalhou aí, e nós entendemos. Pena é não estar aqui os donos da empresa, que são provavelmente um grupo multinacional, que nem no Brasil deve de estar, e vocês estão aqui defendendo o indefensável. Indefensável, André, por quê? Essa reclamação não é de hoje. Isso não vem de um ano para cá, de 6 meses. Reclamação total da Enel. Nós já até elegemos a Enel como a pior prestadora de serviço que Macaé teve em toda a sua existência. Até quando era lá atrás, há 30, 40 anos, que nós não tínhamos essa facilidade, tecnologia que temos hoje, a coisa funcionava melhor. Mas vocês não têm culpa, não é? Eu entendo. E vejo até que o recurso que eles determinam para a região é pouco, e vocês conseguem fazer das tripas coração para ainda fazer alguma coisa. Eu tenho visto. A Enel, vocês não estão parados, não. Vocês estão melhorando, já melhoraram rede ali para o Corro do Ouro, já melhoraram para a Bicuda. Eu acompanho tudo. Estou vendo e tal. E vejo que vocês dão o sangue para tocar essa empresa do jeito que toca. Eu sou proprietário. Eu tenho lá meus funcionários. Se eu der o recurso dele, dar o remédio no gado, passar o remédio que tem que passar, vai funcionar. Se eu não der, não vai funcionar. Né? Então, eu acompanhando tudo isso, e aí você poderia nos ajudar. Eu tenho uma propriedade na Serra da Cruz que, às vezes, um carro vai lá atender um determinado serviço. Se eu tiver com um problema na linha e eu pedir esse carro não me atende, porque ele tem que esperar a ordem lá de baixo. Né? Aí eu fico sem luz, minhas coisas deteriorando, o carro passou na porta, veio a Macaé, rodou, foi fazer outro chamamento e depois vai ter que voltar lá. E aí eu fiquei um dia, meio-dia, sem energia. Bom, essa é uma situação que, de repente, vocês poderiam ver como que faz com essa central para ter essa facilidade. Outra é a poda de árvore, que normalmente é feita, mas parece que vão cortar com tanta má vontade que só corta o que está quase que em cima da linha. O camarada não vê que vai ter problema no outro gado daí a 30 dias, por que não corta logo aquilo? Aí eu não sei qual é a lei com o meio ambiente, que deve ter um acordo qualquer, né? Cada um respeitando os outros e tal, mas que daí corta hoje, o mesmo lugar daí a 30 dias vem ocasionar a mesma situação. Tem que a equipe voltar lá, que é pequena, né? E aí os problemas vão acontecendo. Essa central de monitoramento, lá embaixo, Andréia, nós perdemos 2 vidas com certeza, na estrada da Serra da Cruz, onde arrebentou um fio, o motoqueiro veio e, coitado, se enrolou ali e veio a falecer. 2 ou 3, 2 eu tenho certeza. E esse fio ficou ali, rebentado, soltando, querendo pegar fogo, quase que um dia todo. Sujeito vinha outro atrás e aconteceu o mesmo acidente. A gente perdeu mais uma vida. Né? Então, eu não sei aí, vocês poderiam interceder, detalhezinho pequeno, que de repente ajuda a alguma coisa. Né? Eu agradeço a vinda de vocês à casa. A crítica é Enel, não é o servidor da Enel.
né? O servidor foi o que eu falei, faz o que tem que fazer, né? E ainda dão sorte de ter pessoas preparadas como vocês para vir justificar, né? Eu parabenizo toda a equipe e fica esses pedidos em que, de repente, um toquezinho a gente já alivia alguma coisa. Muito obrigado. A questão da poda da árvore, eu vou explicar por que às vezes fica a sensação de que a gente podou menos do que deveria, né? Como eu comentei anteriormente, a responsabilidade da poda é da prefeitura, se a árvore está no passeio público, e se ela estiver dentro de uma propriedade, a responsabilidade é do proprietário. E aí eu não falo só da poda, né? A manutenção da árvore como um todo, né? A saúde da árvore, para que ela esteja saudável, sem risco de queda. Então, quando que entra a distribuidora de energia? Quando esse galho atinge a rede ou fica próximo, né? Porque a proximidade, às vezes, já oferece risco. Então, quando fica próximo da rede ou chega a atingir, a distribuidora, seja ela qual for, ela tem que ir até o local e livrar, é o que a gente chama, tecnicamente, de poda de livramento de rede, né? Você tira o risco da rede. Quando eu tiro o risco da rede, de quem volta a ser a responsabilidade da poda? Se é numa via pública da prefeitura, agora, se for dentro de uma propriedade particular, do proprietário. Então, o ideal neste caso, que é, vereador, que a partir do momento que a Enel faz a poda de livramento, o proprietário, sendo em ambiente particular, rebaixe mais aquela árvore, complemente aquela poda, porque ela já não oferece risco na rede, e, se for em passeio público, que a prefeitura dê essa continuidade também, né? E ainda o ideal é que seja perene o processo de manutenção daquela árvore, que ela não volte a atingir a rede. Porque, à medida que ela não atinge a rede, eu consigo atingir outras localidades, né? Agora, se eu podo aquela árvore, livro a rede, com pouco tempo ela volta a atingir a rede, eu começo a ter retrabalho, eu volto lá novamente, né? É por isso o nosso contato frequente com todas as prefeituras da nossa área de concessão, de forma que a gente faz a manutenção e pede que ela permaneça com aquela árvore abaixo da rede. Eventualmente, vai acontecer de voltar a atingir a rede, porque a gente sabe que também a prefeitura, ou mesmo a população, de uma forma geral, também tem as limitações ali de dar conta de todo aquele parque arbóreo. Mas é por isso que, às vezes, fica a impressão de que a gente fez uma poda incompleta, tá? Mas aí é por resolução mesmo, por regulação, eu tenho que tirar um percentual ali, né, limitado somente para livrar o risco elétrico. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria abordar é a equipe que está passando, e a gente muitas vezes aborda essa equipe e ela não pode fazer o atendimento, né? Falar, não, eu vim para atender esse cliente e eu não posso te atender. Eu vou falar primeiro como consumidora. Se acontecesse comigo, eu também ficaria indignada. Agora eu vou falar com o conhecimento técnico, né? Embora eu não seja técnica. É uma questão de segurança. Por que de segurança? Eu mostrei na nossa apresentação a nossa central de operações. Aquela central de operações, ela consegue, de lá, identificar onde tem e onde não tem energia. Quem pode ou quem não pode mexer na rede. Então, à medida que eu tenho um funcionário com uma determinada ordem de serviço, às vezes acontece até do cliente falar, a equipe está aqui, está parada, né? Não é que está parada, ela está esperando o comando do outro lado da central de operações. Muitas vezes eles estão mexendo, né, telecomandando, garantindo que aquela rede está livre de energia, que ele pode realmente fazer a manutenção ali. Então, é por essa questão de segurança que hoje o nosso funcionário ele não pode atender uma ordem, um pedido sem uma ordem de serviço atrelada a ele. Então, se ele ligar na nossa central e falar, olha, tem um cliente aqui,
ele não vai ter esse feedback. E, assim, segurança é e vai continuar sendo, né, o nosso valor número 1. E aqui eu aproveito que eu tenho certeza que a gente está sendo assistido aí por muitos clientes, além dos que estão aqui presentes, eu gostaria de reforçar a importância de que o cliente registre a sua ocorrência, né? De novo, eu vou falar como cliente. Às vezes pode faltar energia na minha casa, eu falo, alguém vai pedir, né? O vizinho deve pedir. Mas é importante, eu sei que às vezes tem a questão da comunicação, que às vezes tem dificuldade ali, né, porque está sem energia, pode ficar sem sinal de celular também, mas é muito importante que todo cliente que esteja sem energia entre em contato com a distribuidora, seja por WhatsApp, seja por todos os canais, né, telefone, para que registre o seu chamado, né? Essa é a forma da gente garantir que, quando a equipe estiver passando, ela vai estar com o seu chamado registrado. E a gente tem toda uma inteligência na nossa central de operações que possibilita o quê? À medida que eu registro o meu chamado, o meu vizinho registra o chamado, e assim sucessivamente, ele vai agrupando todas essas solicitações e consegue identificar que não é um problema pontual na casa da Andréia, mas é um problema maior, né, que envolve outros clientes. Eu consigo dimensionar melhor a equipe que eu vou encaminhar, porque eu já consigo identificar remotamente que não é um problema pequeno, que pode ser um problema no transformador, numa base fusível, e assim eu consigo ser mais assertiva. Ok? Eu queria perguntar para a Andréia, numa propriedade particular, Andréia, a Enel vai lá e faz a poda, né? O resto fica por minha conta como proprietário. Agora, é uma rede de alta tensão. Eu vou derrubar uma árvore, de repente cai em cima dessa rede, ou eu solicito a Enel que ela desligue nesse dia para me fazer essa poda, tirar essa árvore. Perfeito, está corretíssimo, vereador. Uma possibilidade também é essa, é muito utilizada, é o pedido de desligamento, né? Então, eu até agradeço a pergunta, porque aí o senhor já sabia a resposta, mas a gente esclarece mais pessoas. Principalmente dentro de propriedades, às vezes condomínios, às vezes até a própria prefeitura pede para a gente desligar um determinado trecho, a gente avisa previamente os clientes que estão envolvidos, desliga durante um período, e aí o cliente ou a prefeitura pode fazer a poda de árvore, a remoção. Em alguns casos de remoção, a gente até acompanha, né, para não correr o risco da árvore tombar para o lado errado, tombar em cima da rede e derrubar mesmo ela desenergizada. Mas esse é o procedimento correto. Perfeito. Por ordem de inscrição, vereador José Prestes. Presidente, colegas vereadores, assistência, senhora André e sua equipe, é bom tê-los aqui. A minha pergunta, basicamente, já foi respondida. Eu defendi aqui na semana passada, há uns 15 dias, que o ideal seria a parceria do município, né, com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviço Público, né? Um alinhamento, eu penso que seria muito mais produtivo. Nós que somos da região serrana, como bem colocou o vereador Paulo Paes, a questão de nós vamos cortar uma árvore que está dentro da nossa propriedade. Olha só que dificuldade. O meio ambiente, eu vou ter dificuldade. Então, eu penso que o município deveria ter, eu já falei sobre isso daqui, que buscasse um alinhamento, a empresa com o município com a empresa, né? Nós somos um aqui, né, para atender a população, e que nós pudéssemos fazer essa parceria. O município, eu penso até que o município tem um compromisso até maior, porque na questão da poda vai depender vocês têm seus limites, né? Vocês são limitados. Mas uma árvore que está lá oferecendo um grande risco, que possivelmente amanhã ou depois vai causar um grande problema, poderia ser evitado se a equipe de meio ambiente e a equipe de obras do município intervissem no caso antes que acontecesse. E ficaria mais para a Enel a responsabilidade de fazer o desligamento.
Então, o vereador Paulo Passo colocou muito bem, a senhora já respondeu basicamente a minha pergunta, né? Mas eu penso que deveria passar por aí. Teria que ter o tripé para poder a coisa funcionar melhor. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, vereador Rony Macaé. Bom dia, presidente, nobres colegas, vereadora Isa, público presente remotamente. Senhor presidente, fazer só uma pergunta, né? Uma ideia que chegou uma mensagem aqui no nosso celular de um colaborador. Haveria a possibilidade, dona Andréia, não sei se já há um pensamento nisso, né? Se já há algum estudo, de uma instalação de uma base da Enel na região serrana, devido a tantas demandas, né? A gente vê aqui os colegas, né, que são de lá, sempre cobrando, né? Sempre pedindo. Então, chegou aqui de um colaborador essa pergunta, se há essa possibilidade, se há algum estudo de uma instalação de uma base na região serrana. Quer responder? Posso responder? Tá. Eu não vou ter a resposta agora completa, né? Mas o que a gente vai levar essa possibilidade para ser avaliada, né? O que eu posso já antecipar? As bases, elas já são colocadas estrategicamente de forma que eu tenha facilidade de locomoção, né? Então, e mesmo que eu tenha uma base num determinado local, a minha equipe não fica lá parada na base, aguardando o chamado para sair. Eu vou dar um exemplo, vereador. Por exemplo, quando a gente tem ocorrências, previsão climática, a gente já coloca equipes espalhadas ao longo da nossa área de concessão, porque eu falo, olha, quando chove, venta para cá, então vai ter mais ocorrência aqui, ela já fica naquela localidade. Mas, de toda forma, a gente pode, sim, avaliar a possibilidade, né, de termos uma nova base, sem dúvida alguma. Eu acho que é sempre bem-vindo isso. E o que vai ser avaliado é isso, né, o número de ocorrências que eu tenho na região, o tempo de deslocamento, de que forma que a gente pode trabalhar nesse sentido. Tá bom? Não tendo nenhum vereador mais inscrito, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor, vereador Paulo Paes. Aproveitar a boa vontade da nossa amiga Andréia aqui. Andréia, às vezes a companhia passa com uma rede numa determinada rua, que aquela rua ali ainda não está com tanto movimento. Posteriormente, abre-se ali um comércio, um cara que tem um terreninho e tal, e na frente do comércio tem um poste. Sim. Né? E aí ele fica meio enrolado com o comércio dele ali. Qual o caminho, qual a possibilidade, como que é feito, se é pago, ou se a empresa faz a transferência desse poste gratuito, como que funciona? Pegando esse exemplo, da forma como o senhor colocou, o custo é do solicitante, né? Passou a rede, não tinha nada no local, o custo fica para o solicitante. De que forma que a gente coloca esse poste lá, né? Mesmo onde não tem comércio, né? Onde não tem nada muito instalado ali. A gente procura, à medida do possível, colocar nas divisas de terreno. Eventualmente, o que acontece, às vezes, desmembramento do terreno, e o que era o limite do terreno passa a ser a metade do terreno, né? Agora, pela resolução, o solicitante, ele que tem que arcar com esse custo de remoção de poste. Lembrando que, para a gente instalar o poste, eu já tenho uma autorização prévia, né? Quando eu tenho um projeto novo de colocar um posteamento, a gente passa isso para aprovação dos órgãos competentes, então a gente já tem a autorização para colocar naquele local, né? Mas a gente busca ao máximo, né, não ficar no meio do terreno. Se a gente já vê que tem uma construção, algo em andamento ali, a gente procura, porque para nós também não é interessante, né? É custo também depois, mas o custo é do solicitante. Por ordem de inscrição, vereador Guto. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Andréia, que sempre me responde no privado lá, tenta me ajudar em alguns problemas. E a minha pergunta é em relação... Sexta-feira passada eu estava em São Paulo e o aeroporto lá de São Paulo parou completamente e a Enel, falaram que a Enel que foi a culpada, colocando a culpa na Enel. E eu queria saber, eu fiquei até satisfeito, porque o problema da Enel não é só em Macaé, é no Brasil todo, não é
O problema da Enel é em relação, é financeiro no Brasil todo. Qual é o problema real da Enel? Porque é problema no Brasil todo, é Rio, é São Paulo, é Macaé. Você sabe dizer qual é esse problema? Porque a gente vê que o atendimento dela, o problema não é só Macaé, é em termos de Brasil todo. Obrigado. Vereador, em relação a São Paulo, especificamente, do episódio do aeroporto, eu não vou ter detalhes, né, até porque embora eu seja de São Paulo, agora eu estou aqui há 2 anos, mas a gente tem de toda sorte de problema, né? Eu vou dar um exemplo mais recente, que esse eu acompanhei. A gente teve uma falha, de novo, em São Paulo, de fornecimento no centro agora, e foi por interferência de uma outra concessionária na nossa rede. Então, não necessariamente todas as ocorrências são ocasionadas, né, ou por falta de investimento, ou por falta de manutenção. Existem situações e situações. O que eu posso lhe trazer aqui, referente a Enel Rio de Janeiro, nos últimos anos, eu não trouxe nessa apresentação, que já foi feita em outra anteriormente, mas, olhando os números da Enel Rio de Janeiro, foram investidos mais de 5 bilhões nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos. Então, os investimentos eles estão sendo realizados, tanto em manutenção preventiva, como em expansão da rede. A gente teve aí diversos investimentos grandiosos em subestações novas que foram colocadas na nossa área de concessão, sempre priorizando os locais que estão com uma demanda maior, né? Mas, mesmo assim, obviamente, a gente continua com desafios diários inerentes à concessão. Mesmo com esses investimentos de 5 bilhões que foram feitos nos últimos 5 anos, se a gente olhar em 2022 e 2023, por exemplo, a Enel Rio de Janeiro teve prejuízo, né? Então, mesmo com prejuízo, isso são dados públicos, né? Não é segredo para ninguém. Mesmo com o prejuízo registrado, a gente também teve aporte financeiro dos nossos investidores, né? Mais de 1 bilhão foi investido de aporte financeiro, né? Além do limite regulatório que a gente determinado o nosso investimento. Então, são feitos investimentos. Os problemas na concessão não se limitam ao Rio de Janeiro, porque eles não se limitam à Enel, né? O sistema de distribuição no Brasil como um todo, ele é um sistema que a gente está falando de concessões de 30 anos atrás, em média, né? No caso da Enel, vence agora em 2026, e foram concessões acordadas, né? Contratadas em termos que hoje não atendem à nossa realidade, né? Por exemplo, há 30 anos atrás, a gente não tinha energia solar, a gente não tinha geração distribuída. Hoje, muitas pessoas conseguem gerar a própria energia. E isso causa, sim, um desequilíbrio financeiro nas concessionárias. Então, isso que a gente observa em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, como foi citado, não se limita a essas 2 capitais que certamente têm maior visibilidade pela grandiosidade do Estado do Rio e do Estado de São Paulo. Mas o que eu posso garantir é que os investimentos foram feitos, continuarão sendo feitos, e a empresa, né, tem o término da concessão previsto para 26, já manifestou o interesse na continuidade da concessão aqui no Rio de Janeiro, pedindo ao órgão regulador que fossem revisitadas as condições do contrato de concessão. Isso está sendo discutido nos órgãos competentes. Vereador Tico. Doutor André, é só fazer aqui um pedido, né? É sobre a questão do Hospital de Trapiche. Nós tivemos problema há poucos dias. O gerador não aguentou, porque a queda de energia estava sendo muito grande lá no hospital. Então, pedi aqui à senhora uma atenção, aos senhores uma atenção ali em Trapiche. É muita reclamação, eu esqueci de ponderar aqui, mas fui logo lembrado, para a senhora mandar uma equipe lá para ver essa situação da atenção, porque o Hospital de Trapiche hoje é o coração da região serrana. Então, a gente não pode passar por esses momentos. É tensão baixa,
e essa queda ocorrente de energia. Então, fica aí o pedido para os senhores aí. Registrado aqui o pedido. Diretora Andréia, aos técnicos aí presentes, todas as perguntas aqui relacionadas a um único objetivo, né, pelo que eu entendi, investimento. É tudo que a gente precisa, senhora Andréia, é de investimento. Investimento por quê? Né? E todos eles praticamente baseados na região serrana. Né? Temos aqui donos de hotéis, aqui da região serrana de Serra da Cruz. Né? Temos o maior produtor de gado confinado aqui do estado do Rio de Janeiro, na região serrana. Temos o maior produtor de grãos na região serrana, tá? Não sei se a senhora sabe, mas para conhecimento da senhora. Né? Pelo que representa Macaé no PIB da economia, né? A gente precisa que a Enio olhe para Macaé com mais carinho. Macaé representa um PIB na economia do estado e do Brasil, né? Que, se eu não me engano, é a nona cidade no PIB da economia do Brasil. E isso, né, a gente precisa, né, de imediato. A gente, mais uma vez, em nome da Frente Parlamentar, isso a conhecimento da sociedade, né, estamos trazendo a Enio novamente aqui na Câmara Municipal de Macaé. Tivemos também representando aqui a Frente Parlamentar na comissão da Alerj, lá na capital, no estado do Rio de Janeiro. Tivemos em Brasília, na agência reguladora, a ANAEL, juntamente com a Frente Parlamentar, né? E tudo vem em direção a investimentos na cidade de Macaé, André. A gente precisa que vocês apresentem um número de investimento para a gente, entendeu? É tudo isso que a gente busca junto à empresa. Vejo e parabenizo a senhora pela atenção, sempre defendendo aqui as empresas campeãs aqui em reclamação, né? Mas sempre respeitosamente aos que representam a empresa, que vocês, como o Paulo Paz falou, né, não tem culpa, mas que representa a empresa, né? E, de forma assim muito solícita, a senhora sempre respondendo, juntamente aos técnicos, ao Fábio Damasceno, sempre respondendo a um grupo que a gente tem, e a gente consegue levar à população aquela reclamação rápida. E isso muito bacana, e aqui fazendo um reconhecimento ao vereador George Jardim pela sugestão do grupo, né? E também essa questão da rede trifásica na região serrana, entendeu? A gente já discute isso desde que a equipe, né, que sucedeu a senhora aqui, teve aqui nessa casa. A questão trifásica na região serrana, gente, isso é uma questão de urgência e emergência. A gente não pode mais discutir essa questão da rede trifásica na região serrana, porque tudo vai em direção a investimento. Se a gente hoje amplia a rede da região serrana para trifásico, vereador Paulo Paz, vereador Tico, vereador José Prestes, tenho certeza que essas reclamações vão reduzir quase que em 90%. Está aqui o grupo que representa a rede de hotéis na região serrana, na Serra da Cruz, não é? Não tem rede suficiente para atender aos contribuintes aqui em grande pico. Finais de semana, feriados. É o quê? É a rede que não está aguentando os investimentos da região serrana. Como que a gente pode ainda defender a questão da economia do município de Macaé, que hoje representa 4 bilhões e 300 de arrecadação, com essa questão da Enio? A gente precisa de investimento para que a gente faça a nossa cidade crescer, entendeu? Mas dentro do planejamento. A gente não pode oferecer investimento
o que a gente tem hoje na ponta, o maior produtor de gados confinados na região serrana, o maior produtor de grãos na região serrana, se a gente não oferece o mínimo para eles, André? A gente tem que oferecer o mínimo, pelo menos. A gente tem os contribuintes que pagam as suas contas, se não pagam, entendeu? Tem a sua oferta de energias ali cortada. O que a gente pede é investimento. E aqui, já aproveitando o momento, a gente tem um ofício aqui do programa muito bacana da Enel, que é a questão da Ecoenel, né, a questão do... E a gente tem um ofício aqui, o 140 de 2023, do início do ano passado, que a gente protocolou na Enel, solicitando esse programa aqui, em um bairro, por exemplo, onde a gente tem aqui o Morro de São Jorge, o Morro de Santana, Aroeira, Malvina e Botafogo, que a gente ainda tem aqui uma população, né, muito carente. A gente precisa que este programa venha aqui para esse bairro aqui, entendeu? Tiveram no Parque Aeroporto, nem responder meu ofício, responderam, entendeu? E até hoje a gente busca aí uma questão. Mas parabenizo a senhora pela questão da educação aqui, onde a gente encontrou uma solução na questão da burocracia, da questão de climatizar os colégios aqui, a gente já avançou, né? Da questão operacional, tá, que vocês trouxeram para o antigo endereço de vocês aqui em Macaé, eu parabenizo a senhora. Isso aí é um reconhecimento da senhora, junto à equipe da senhora, pela questão de investimento e da questão de resultados na cidade de Macaé. Fico muito feliz, né, em estar acompanhando esses investimentos. Mas a gente precisa atender a região serrana num resultado muito rápido, Andréia. E na questão da pergunta do vereador Guto, né, da questão da empresa, vereador Guto, onde o senhor mencionou aí, entendeu, que é uma questão do Brasil, né? A gente teve em Brasília, juntamente com a presença do deputado Max, e o que a gente chegou num consenso, né, que a grande culpa disso que está acontecendo é a empresa reguladora. Tá? Na empresa reguladora. Quando a gente teve na empresa reguladora, a gente apontou a cidade de Macaé no vermelho. E a pergunta que a gente fez, eu e o vereador Tico, a gente perguntou à empresa reguladora, e o que vocês estão fazendo para resolver o problema, tirar o ponto negativo de Macaé e resolver os problemas? Eles não souberam responder. Eles não souberam responder. Né? E aí, se eles não souberam responder como uma empresa reguladora, não passou para a empresa, né, alguma sugestão, por exemplo, para resolver o problema de Macaé. E aí o problema de Macaé é o problema de São Paulo, o problema do Rio, o problema de todas as cidades aqui, como a Andréia falou aqui. Mas, Andréia, faz, por favor, as ponderações finais da senhora, agradecer mais uma vez a presença da senhora, toda a equipe da senhora aqui, e pedir mais uma vez, em nome da Câmara, em nome da sociedade macaense, que a senhora apresente um número positivo de investimento aqui para a cidade de Macaé. Obrigada, vereador. Vou só pedir depois essa questão do ofício do Ecoenel, para me encaminhar, para eu verificar por que não foi respondido. Pedir ao procurador que possa encaminhar para a senhora. Isso, né, que é importante, minimamente a gente tem que responder a solicitação. O Ecoenel é um projeto que ele pode trazer, além da questão de sustentabilidade, ele pode gerar desconto na conta do contribuinte, isso é muito positivo. E ele é feito sempre em forma de parceria. Então, eu vou retomar o assunto lá com o pessoal da sustentabilidade e verificar a possibilidade de parcerias e a gente avançar com esse tema. No mais, agradecer a oportunidade. A gente foi muito colocado aqui que nós não somos culpados, mas nós somos responsáveis, né? Então, à medida que eu estou aqui como representante da Enel, nós somos, sim, responsáveis. E agradecer mais uma vez o convite. É sempre uma oportunidade da gente estar ouvindo o nosso cliente por intermédio da Câmara de Vereadores e pontuando, levando todas essas considerações
para a nossa alta direção, e eu tenho certeza que isso sempre, como já foram dados os exemplos aqui de poda de árvore, das nossas bases operacionais, da própria primarização que foi priorizado aqui o município, é dessa forma que a gente acaba direcionando esses investimentos de uma forma mais assertiva, né? Eu tenho certeza que também, embora tenha se arrastado um pouco essa questão do trifásico, a gente tem as limitações regulatórias que nos impedem, muitas vezes, de fazer isso com custo da concessionária, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando para encontrar uma solução aí que seja boa, especialmente para o cliente, para o nosso cliente. Então, agradecer a oportunidade e nos colocarmos à disposição para retornarmos sempre que necessário. Durante a sessão, os vereadores aprovaram requerimentos. Dentre eles está o de ordenamento das praias do município. O objetivo é restringir as atividades irregulares, como a ocupação da areia com mesas e cadeiras. Presidente, ontem eu tive uma fala aqui no plenário que eu questionei uma situação que está acontecendo na Praia dos Cavaleiros. Infelizmente, eu fui interpelado por algumas pessoas na minha rede social. Então, eu queria fazer o seguinte. Eu fiz um requerimento pedindo a postura, já que a pessoa falou que a postura deixou ela colocar as mesas lá, na praia, pedindo a postura em que legislação ela se baseou em ordenamento das praias municipais em deixar as mesas na praia. Em caso seja o Código de Postura, qual o artigo que autoriza a Coordenadoria de Postura a liberar a ambulante colocar mesas e cadeiras? Por quê? Porque a gente vai à praia hoje, principalmente ali no posto 1 e na Hollywood ali, e às vezes você não encontra lugar, porque os comerciantes já botaram mesas, cadeiras, e ninguém pode mais sentar. É o que acontece em outros municípios aí, aqui bem próximo. Então, eu queria pedir a postura onde ela se baseou, né, se realmente está acontecendo, se ela liberou isso para esses ambulantes, para esses comerciantes, poderem colocar a mesa e cadeira e a população não poder mais sentar, não chegar com as suas cadeiras, com as suas mesas e poderem mais sentar na praia, porque eles tomaram espaço e a gente, como usuário, não pode mais. Tem que alugar uma mesa e uma cadeira, um guarda-sol deles. Então, eu queria pedir a postura, né, que informasse. Fiz esse requerimento e queria informar esse ambulante sobre essa situação. Vamos ver se realmente ele está com a razão ou não. Obrigado, presidente. Requerimento 97/2024, promovente Edson Chiquini. Assunto: requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo solicitando informações a respeito dos questionamentos a seguir. Em que legislação se baseia o ordenamento das praias do município? Caso seja o Código de Postura, qual o artigo que autoriza a Coordenadoria de Posturas a liberar ambulantes a colocação de mesas e cadeiras nas praias? Requerimento 097/2024, promovente vereador Edson Chiquini, em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Michel. Presidente, pegando um ganchinho na proposição aí do nosso querido colega, vereador Edson Chiquini, que falou no início, teve uma fala que foi mal interpretada na sessão passada. E aí, vereador Edson, o que eu queria levantar? A questão, mais uma vez, do gerenciamento costeiro. Foi pautado no ano passado, nessa casa aqui, pelo vereador suplente Marlon Lima. Discutimos, formamos aqui a frente parlamentar pelo gerenciamento costeiro. Realizamos uma audiência pública onde envolvemos várias secretarias, inclusive a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de, enfim, Desenvolvimento Econômico, Turismo, e até hoje a gente não teve, né, uma formalização por parte do Poder Executivo que vise atender isso. Estive na praia no final de semana e vi pitbull andando sem focinheira, e vi gente jogando futevôlei e, enfim, várias práticas de esporte em áreas diversas, no meio de banhista, de criança. Obviamente que a praia é de uso coletivo, mas eu penso que a municipalidade cabe organizar, cabe fazer exatamente isso que o vereador está questionando aí. É de competência? Então, precisamos tocar, vereador Luciano Diniz, líder do governo, precisamos discutir urgentemente nosso plano municipal pelo gerenciamento costeiro aqui de Macaé. Já passou da hora. Obrigado, presidente. Vou votar favorável pelo requerimento. Continua em discussão. Presidente. Com a palavra, a vereadora Isa. Vereador Edson, essa questão que você trouxe
dificuldade da pessoa conseguir ir na praia, ali no trecho da praia de Hollywood, posto 1, sem ter que, enfim, ser constrangido para alugar uma cadeira, uma barraca, a gente também recebeu, como demanda do nosso mandato no último fim de semana, principalmente uma pessoa até com deficiência, que ela não se sentiu à vontade mesmo de estar ali se não comprasse. Eu sou super defensora de quem quer trabalhar e, enfim, ser ambulante, conseguir trabalhar, mas isso tem que ser feito de forma organizada, para a gente não entrar no direito do outro. Como foi colocado aqui, a praia ela é de uso coletivo. E é bom que nós tenhamos hoje na cidade essa questão do turismo, e quando vem um turista ou um macaense mesmo quer ir na praia e alugar um guarda-sol e alugar uma cadeira, ele tem onde alugar. Então é importante que esse serviço esteja sendo oferecido. Mas eu não sou favorável a uma pessoa chegar extremamente cedo lá, ocupar toda a praia com seus guarda-sóis, com as suas mesas, e você só poder ficar ali naquela área se você alugar com ele. Porque, como colocamos, a praia é de todos. Então, acho que essa organização é necessária para a gente não cair em pena de estar privatizando o espaço público. Porque se a gente põe um limite que só vai poder entrar aqui, a gente vai acabar virando a cidade da região dos lagos, que eu frequento muito, e se você não tiver ali um valor para consumir, para pagar a consumação, você não consegue um espaço perto da praia, você não consegue um espaço na areia, você não consegue um espaço na água. E como Macaé está se desenvolvendo no turismo, a gente precisa organizar isso para que esse turismo seja organizado, seja ordenado, dando, sim, oportunidade para quem quer empreender, alugar seu guarda-sol, alugar cadeiras de praia. Eu, inclusive, no posto 2 tem uma pessoa que aluga, mas ela, se eu quiser, eu vou lá e falo, quero alugar um guarda-sol com você. E aí é alugado. Ela não chega lá mais cedo e bota em tudo, e você só pode comprar, pegar um espaço se estiver alugando dela. Então, esse requerimento é muito importante, e aproveito para falar também de outras questões relacionadas à postura, que é a liberação, às vezes, sem olhar a calçada. Eu já vi trailer sendo liberado, autorizado, num espaço que é para o cadeirante subir na calçada. Então, sou a favor, sim, de dar oportunidade para os ambulantes trabalharem, mas tem que ter a organização, senão a gente vai estar infringindo o direito do outro, da pessoa que não quer alugar, a pessoa que não quer comprar, só quer ir na praia com o seu material. Então, parabéns, Edson, pelo requerimento, e é muito importante que essas informações e essas respostas sejam trazidas a essa casa, porque a gente está aqui discutindo o interesse do munícipe macaense, da população macaense. Sempre vai ter opiniões divergentes, mas a gente busca aqui o consenso. Então, o ambulante tem que trabalhar, mas também não dá para achar que é o dono da praia e achar que porque conhece não sei quem, que não sei quem liberou, pode fazer de tudo. A mesma coisa com o evento de rua e assim vai. Peço a palavra, presidente. Continua em discussão com a palavra o líder do governo, Luciano Diniz. Presidente, já entrei em contato aqui, voto a favor do requerimento. Já entrei em contato aqui no primeiro momento que o professor Michel fez a lembrança muito procedente, e já tem data, inclusive, a próxima agenda dentro do desenvolvimento econômico. Ele pediu para eu falar em plenário, mas convidar principalmente o senhor, que está presidindo a frente parlamentar, para segunda-feira, no desenvolvimento econômico, vai ter a agenda para tratar, junto com o NUPEM, da finalização do processo de gerenciamento costeiro para encaminhar para essa Casa Legislativa. Então, segunda-feira, naquele antigo prédio do Estado ali, né, já fica prioritariamente o senhor, como presidente da frente, e todos os colegas vereadores que participam convidados para estar junto com o Marlon e o secretário Rodrigo do Desenvolvimento Econômico. Obrigado, presidente. E eu queria que registrasse a presença de Júlio Antunes aqui, também junto a gente hoje assistindo o plenário. Obrigado. Continua em discussão. Eu gostaria também de fazer parte aí do debate. Primeiro, entender um pouco de tudo que está acontecendo, né? Não pode tudo. Senão a gente tira o direito de ir e vir do cidadão, né? Pode tudo num parque aeroporto? Né? Em torno de quê? Não sei.
Fica aí a pergunta, em torno de quê? Pode tudo? Né? Pode tudo na cidade de Macaé? A pergunta que eu faço. E em torno de quê que pode tudo? Olha como que está a praça do Parque Aeroporto. Olha como que está a orla do Parque Aeroporto. Né? O calçadão. Orla não, desculpa, o calçadão do Parque Aeroporto. Não sei. Olha como que está. E se não está pior, foi por causa de uma denúncia que a gente apurou da Silvana. A Praça Arlindo Mourão. Gente, a pessoa pede uma autorização, mas acha que a praça é dela. Fazendo estrutura de telhado, de tudo, dentro de uma praça. E aí a gente apurou a denúncia, encaminhou a denúncia para a Procuradoria. Eu acho que a gente tem que rever isso, porque daqui a pouco a nossa cidade vai estar de uma maneira onde a gente preza o turismo, daqui a pouco a gente está perdido. E aí como que a gente vai caçar essas autorizações? A gente tem que ficar atento a essas questões, porque eu acho que pode dentro de uma legalidade, não é? Pode isso aqui para você trabalhar, mas você não pode construir na praça, porque senão daqui a pouquinho faz um puxadinho ali e vai achar que é dono da praça. Pô. É isso que a gente está vendo acontecer na cidade de Macaé, não é? E aí acho que a gente tem que ficar atento a isso, e dentro da colocação do professor Michel a gente tem que avançar na discussão do gerenciamento costeiro, porque é um tema específico em relação a isso tudo aqui que está acontecendo e em relação a tudo que está acontecendo na praça, não é? Eu acho que a gente tem que ter um choque de ordem na cidade de Macaé, entendeu? E aí fica complicado, né? Porque daqui a pouquinho, entendeu? A gente já não consegue mais, entendeu? Colocar esse choque de ordem em ação, porque vai ser tanta autorização dada, entendeu? E aí, entendeu? Vai acabar colocando o prefeito numa saia justa, né? E aí o prefeito vai ter que impor o choque de ordem, e aí, de repente, essas questões todas, e aí o bônus vai cair, o ônus, né? Porque o bônus não, o bônus quem está levando, entendeu? É aí não sei quem, mas vamos que vamos. Continua em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Edson. Presidente, esse requerimento meu, não sou contra a quem está trabalhando, nada disso, como bem falou a vereadora Isa, a gente tem que só colocar limite, alguns limites, como o senhor falou, porque senão daqui a pouco as pessoas começam a se achar dona de determinados lugares, que é onde é público, onde é de todos, e a gente acaba não podendo mais, a população acaba não podendo mais estar ali ou ir para ali. Entendeu? Então a gente tem que colocar alguns limites. Como bem a vereadora Isa também exemplificou, existe uma pessoa lá no posto 2 que você precisa de um guarda-sol, ou de uma cadeira, ou de uma mesa, você vai lá e aluga. O que não pode acontecer é a pessoa chega lá às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, espalha 10, 15, 20 mesas, guarda-sol, cadeira, e você vai chegar às 9 horas da manhã, tu não tem mais lugar. Mas para se instalar na praia. Então, aí a praia começa a ter dono. Aquele pedaço começa a ter dono. Esse é o grande problema. Essa, na minha opinião, é uma grande discussão. E também, como o senhor falou, no calçadão do aeroporto, na praça do aeroporto, agora tem lugares que já tem dono. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão as pessoas daqui a pouco não vai ter nem lugar para ir. Obrigado, presidente. Para requerer, vereador Michel. Presidente, só para complementar a sua fala, e o que me preocupa é como que o prefeito Elbert fica nisso, né? Fica exposto, porque confia as suas pastas, confia a organização do município aos seus parceiros, e o que a gente vê, me desculpa quem doer, é verdadeiramente uma apropriação de algumas pastas. Várias Macaés dentro de uma única Macaé. A Macaé para o meu amigo não pode ser desse jeito. A Macaé para o amigo de onde? Não, assim não. Então a gente vê isso claramente, sobretudo nesse ano. E está uma coisa feia já. E a gente tem que se posicionar nessa casa, porque o negócio vai desenrolar e vai, daqui a pouco, atingir o nosso prefeito, que não pode ser atingido.
Então, a gente precisa de seriedade, a gente precisa de um tratamento. A gente está esquecendo do princípio fundamental da legalidade, da impessoalidade. Quem está ocupando a função de secretário, de coordenador, de vereador, não pode beneficiar A em detrimento de B, não. A gente tem lei para seguir aqui nessa cidade. Senão vai virar uma bagunça, presidente. Só para complementar. E, por fim, os vereadores debateram sobre o zoneamento urbano. Requerimento 72/2024, promovente professor Michel. Assunto: requer regimentalmente o envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo, solicitando que informe se está em elaboração uma revisão do zoneamento urbano. Em caso positivo, qual a previsão de encaminhamento para essa Casa Legislativa do projeto de lei com essa finalidade? Requerimento 072/2024, promovente vereador professor Michel em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Michel. Ainda na mesma discussão, zoneamento da nossa cidade, seja zoneamento urbano, seja zoneamento da zona costeira. Estava eu caminhando de madrugada no dia desse aí, estou escutando rádio, vejo uma reclamação, uma rádio de grão de audiência, de um cidadão que tinha uma oficina no bairro Jardim Franco, que foi fechada, porque lá no zoneamento urbano não atendia aquela atividade econômica. Mas 2 casas ou 3 casas depois, uma atividade econômica sendo exercida semelhante, sem nenhum tipo de fiscalização. Aí eu não consigo compreender como, no intervalo de 200 metros, pode aqui, não pode ali. Então, o objetivo do requerimento, presidente, é verificar se está sendo revisado esse nosso zoneamento urbano e, se sim, qual a previsão para chegar, porque, mais uma vez, a gente não pode tratar iguais de forma desigual, né? Somos todos iguais perante a lei, temos que ser tratados iguais. Entendeu? E a partir de agora a gente vai intensificar desse tratamento. E vamos apontar dedo. E se tiver que convocar aqui na Câmara, tá filmando? Isso. Estou bonito, eu sei que eu estou bonito. Aqui, se tiver que chamar coordenador, secretário, que está dando tratamento desigual, a gente vai fazer. Mesmo que eu seja o único voto aqui nessa casa. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Luiz. Só para contribuir com o debate, parabenizar o vereador Chiquini, vereador professor Michel. Se a gente não, de fato, não prestar atenção nessa situação, isso vai se espalhar pela cidade toda. Exemplo disso, eu tive, há 2 domingos atrás, no Lagomar, e vi estendida no meio da rua uma barraca enorme, tomando a rua toda de ponta a ponta, com um som lá nas alturas, isso 6 horas da manhã, e impedindo o automóvel de passar numa via expressa. Então, com que permissão, né, para fazer uma coisa dessa, ainda com barulho daquela altura? Nós vamos, daqui a pouco, aprovar a lei do silêncio aqui, né, as alterações que foram feitas, e a gente precisa estar fiscalizando isso, porque senão vira bagunça. É como foi falado, eu já presenciei isso. O pessoal chegando cedo ali na praia de Hollywood e já tomando toda a areia com mesas e cadeiras. Nada contra quem quer trabalhar, quem quer ganhar o seu dinheiro. Mas é como se estivesse tornando aquele pedaço da praia uma propriedade pessoal daquela pessoa para poder vender o espaço ali com a mesa e com a cadeira. Então, e quem não tem condição de pagar? Que vai ali para se divertir. Então tem que dar uma olhada com carinho. Muito obrigado. Continua em discussão. Palavra. Com a palavra, a vereadora Isa. Mais uma vez, né, continuando essa temática, e o vereador Michel trouxe muito bem. A gente não pode construir uma cidade em que, se eu conheço alguém, eu consigo, e se eu não conheço, eu não consigo. O ideal é que a lei valha para todos, né? De zoneamento, de postura, de lei de silêncio. E a gente viu aqui na audiência pública justamente os donos de comércios, de comércios físicos, né, com estrutura, trazendo essa questão de algumas pessoas podem e nós não podemos. Então, a gente não pode criar essa cultura na cidade, em que no papel está escrito uma coisa e na prática é outra. Então, assim, se for para ser organizado, que seja para todos. Se for proibido, que seja para todos. Não defendo que seja proibido nada, mas é importante que tenha uma regulação, uma organização dessas questões. E no ponto do zoneamento isso ocorre muito, porque a gente precisa rediscutir o nosso zoneamento, o nosso plano diretor. A cidade está mudando e muda o tempo todo, né? Só que, infelizmente, tem pessoas também que se acham dono do bairro, né?
que aqui no bairro não pode ter isso, não pode ter aquilo. Mas o bairro está mudando e essas dinâmicas vão ocorrendo. Então, a gente precisa rediscutir Macaé. Áreas que eram predominantes residenciais vão ter que se tornar mistas. Áreas que, às vezes, eram industriais vão ter que se tornar mistas. Então, a gente precisa de fazer essa discussão qualificada, ouvindo a sociedade, ouvindo quem pesquisa também a questão urbanística, mas, sobretudo, trazendo uma legislação e uma fiscalização, porque eu acho que a grande questão é essa. Na prática, como as coisas vão ocorrer. Porque esse sentimento de que, poxa, eu não consegui, mas fulano conseguiu, revolta o cidadão, revolta o trabalhador, e a gente não quer uma cidade dessa, que quem está próximo do poder consiga, e quem não está, não consiga, porque a gente sabe que tudo isso aqui é passageiro, e as pessoas precisam ter os seus direitos garantidos, os seus deveres também, cumprir seus deveres e seus direitos, sem nenhuma discriminação. Então, parabéns, Michel, pelo requerimento. Continua em discussão. Eu gostaria só de ressaltar, em nome da mesa diretora, que o papel do vereador tem sido exercido, né, e prova são os requerimentos e indicações, né, através de preposições, projetos de leis, em a participação do parlamento, né, em estar atento a tudo que acontece na cidade. Praticamente tudo que vem acontecendo na cidade, entendeu, vem sendo discutido aqui nessa casa. Então, deixar mais uma vez clara, né, que o papel do vereador está sendo exercido, né, em várias denúncias aqui que vem acontecendo no município de Macaé, e espero, né, que o executivo tome parte disso e possa responder os requerimentos, entendeu? E as respostas, porque a sociedade, elas cobram da gente. Elas cobram da gente. E aí, como que vai ficar isso? Né? Uma questão, por exemplo, do requerimento do vereador professor Michel, a gente já vem discutindo a questão do zoneamento, do Código de Urbanismo no município de Macaé. Né? Tem uma comissão que faz parte, né, acompanhando de perto, mas eu sempre venho dando as minhas opiniões. Esta é uma discussão ampla, tá? Não pode, por exemplo, facilitar para um, prejudicar outros. A gente tem que discutir no âmbito da cidade, não é? Vai favorecer ali a tal loteamento, mas o loteador vai fazer o quê? Vai passar a responsabilidade, como todos vêm fazendo aí para o município? Vem, libera, como o ex-vereador aqui dessa casa, que é o prefeito hoje, o Elbert Rezende, entendeu? Que fazia parte de uma comissão importante aqui, e tem registrado em ata, que vários loteadores aqui deram o seu jeitinho para aprovar os loteamentos, junta a gestão passada ou anterior na Secretaria de Obras, e está aí, entregue para o município resolver os problemas. Né? Como Jardim Carioca e etc. E a maioria dos loteamentos, sem infraestrutura nenhuma. E aí, como fazer hoje? Então, a gente tem que endurecer a questão da revisão do Código de Urbanismo, a gente tem que endurecer essa questão da legislação, né, e punir esses responsáveis. Não pode, por exemplo, vir ganhar o dinheiro e depois a responsabilidade passar para o executivo, simplesmente assim. Não, eles têm que vir oferecer a estrutura, entendeu? Urbanizar o loteamento, oferecer a infraestrutura do loteamento para vender os lotes, pô. Não pode simplesmente aprovar um loteamento junto à Secretaria de Obra, entendeu? Com o famoso jeitinho aí que antigamente era dado, e depois a responsabilidade passar para o executivo, como a gente tem acompanhado. Entendeu? Mas eu parabenizo o vereador professor Michel, entendeu? E, mais uma vez, registrar. A Câmara está atenta a tudo que vem acontecendo no município. Então, presidente, voto a favor do requerimento, porém, tem 2 representantes dessa casa que participam dessa comissão, que sou eu e o vereador Edson Chiquini, participa junto com a Procuradoria, junto com a Secretaria de Fazenda, junto com a Secretaria de Obras e Urbanismo. Tico, como o senhor falou, no passado tem aí uma dezena de ações judiciais que estão prestes.
travando a vida e o alvará de várias famílias que compraram e acreditaram no sonho da casa própria. Só que entregou o terreno sem a ligação de água, sem a rede de esgoto, sem o calcetamento. E aí isso tudo foi o quê? Judicializado, né? Aqui nós temos aqui na frente, ó, um loteamento que aconteceu isso. Então, em todos os bairros de Macaé, Tico, tem esses passivos que estão todos garrados na Procuradoria. O do Jardim Franco, por exemplo, gerou uma contrapartida, uma indenização para a família de quase 100 milhões de reais, porque a prefeitura está botando a infraestrutura que o loteador enganou a família e não botou. Olha só, e fugiu, não está em Macaé. Não tem um CNPJ para a pessoa processar. Então, o nosso Código de Obras ele é muito velho, como o vereador Isa falou. Ele é tão velho e tão arcaico que existe essa comissão que eu e Edson participamos, que se reúne toda quinta-feira, desde o primeiro ano do mandato Elbert, para poder fazer a revisão das 300 páginas dele. São 300 páginas. E agora ele está já com 90% finalizado. Mas eu acho que a Casa Civil vai receber o requerimento do vereador Michel e vai mandar para obras, vai responder falando isso, que ainda esse ano o Código de Obras revisado por quase 8 pastas e aqui na Câmara, Edson Chiquini e eu representados, que a gente está lá representado, tem acesso, a gente vai estar recebendo aqui para a gente apreciar os colegas vereadores, inclusive tem que trazer uma audiência pública para poder ouvir a população, porque mexe com impacta, serviços, né, andares, pavimentos que mudam, tudo isso vai ser nele rediscutido. Questão também de, outra questão grave, presidente Cezinha, grave mesmo, é a legislação de acessibilidade. A pessoa não entende que é federal, não adianta, o município não pode passar a mão. Se o senhor for coordenador de urbanismo e o prédio tem 2 andares e requer um elevador por ser comercial, se não botar, qualquer outro pode entrar na justiça para combater aquilo ali. Então é uma lei federal. Então isso tudo está em fase final. Espero que aí o nosso Luiz Fernando responda em tempo hábil o vereador Michel. Obrigado, presidente, e voto a favor da cobrança do vereador. E aqui na TV Câmara te mantemos informado sobre tudo o que acontece em nossa cidade. Muito obrigado pela companhia e até o próximo. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe.